Amém, pessoal, tudo bem? Glória a Deus, muito bom. Tivemos um dia muito legal hoje, falando sobre oração, né, com Lucas, com o pastor Sandro, com o Hildo, com o pastor Bolfin. Agora a gente está encerrando e eu estou assim com uma grande expectativa sobre o que a oração pode gerar dentro dos nossos corações, amém? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a pessoa a qual nós oramos, que é o Senhor. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Na verdade, 1 João capítulo 4, desculpa, 1 João capítulo 4. Versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu tenho andado um pouco pelo Brasil afora em algumas igrejas parceiras, e eu tenho visto o quanto o amor tem se esfriado. E Jesus falou isso, né? Por causa da iniquidade de muitos, o amor iria se apagar, o amor iria se esfriar. E eu tenho visto também que muitas pessoas têm medo do arrependimento. Tem muitos cristãos dentro do nosso convívio social que têm medo de se arrepender. Não sei se vocês já viram isso, mas eu tenho visto isso ultimamente. Pessoas que acreditam que chegaram num patamar tão grande espiritual que não precisam mais se arrepender de nada nas suas vidas. E o reino de Deus, Jesus disse que a inauguração do reino dos céus é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, amém? Então o primeiro ponto para a gente conhecer essa pessoa do amor que é Deus é o nosso arrependimento. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, a gente precisa constantemente viver a metanoia dos céus, que é o lugar de arrependimento. Paulo fala em Romanos 12 sobre a transformação do nosso entendimento. E agora eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, amém? A fim de, estando enraizados e fundados em amor. Enraizados e fundados em o quê, irmãos? Em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em quem, irmãos? Seu poder que opera em quem, irmãos? Em nós. Estão aqui comigo? Olha só isso: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. E aí Paulo vai dizer para nós conhecermos o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento e nos deixa cheios de Deus. E aí eu fiquei pensando, 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê os pobres, ainda que eu faça missão na África, ainda que eu doe tudo que eu tiver, se eu não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu carregue uma cadeira na igreja, ainda que eu cante uma boa música, ainda que eu faça um bom culto e tenha uma boa liturgia e faça uma boa academia bíblica, se eu não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu seja um bom pai, uma boa mãe, ainda que eu seja um bom funcionário, se eu não tiver amor, de nada serei. Estão comigo, irmãos? O que tem faltado ultimamente para a igreja de Cristo não é mais conferência, mas é o amor. Não é mais dons espirituais, porque até os dons vão passar. A palavra de Deus diz que os dons vão se cessar. Tendo profecia vai desaparecer, mas o amor jamais se acabará. Então quem tem dons do Espírito, parabéns para você, mas se você não tiver amor, você não é nada.
Se você sabe pregar muito bem, se você sabe profetizar muito bem, se Deus te revela CPF, RG, se Deus te revela as nações que outra pessoa vai pisar, ótimo. Mas se você não tiver amor, de nada será. Ainda que você tenha promessas de Deus, de ser uma pessoa influente, de ser um missionário, de ser uma pastora, de ser um obreiro na casa do Senhor, parabéns para você. Mas se você não tiver amor, você não vai ser nada. Sabe, irmãos, a gente precisa voltar a amar novamente. A igreja deixou de amar para se tornar empreendedora. A igreja deixou de amar para ser missionária sem a missão do amor. A igreja precisa voltar ao eixo dos céus, porque o reino de Deus, irmãos, é amor. Se tem um reino, e esse reino tem um rei, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que esse rei é amor. Então, peraí, tudo que vem desse rei não é juízo, não é condenação, não é acusação, não é morte, não é tragédia. Tudo que vem, que nasce, que parte desse rei é amor, irmãos. E aí nós estamos como os profetas Jonas na nossa geração. Não, Senhor, eu não quero que aquela pessoa de Nínive seja salva. Não, Senhor, eu não quero que aquela pessoa seja curada. Irmãos, tem um rei na Bíblia, se você quiser anotar, 2 Crônicas capítulo 33, tem um rei na Bíblia chamado Manassés. Esse rei Manassés fez uma tragédia em Judá. O cara deu os filhos para Moloque, o cara matou os 2 filhos, e eu já contei aqui um testemunho que nós já ministramos, eu, meu irmão Lucas e o Vitor, em uma cidade, uma mulher que infelizmente fez a mesma coisa com os 2 filhos lá na África. Então, Manassés deu os 2 filhos para Moloque. Manassés tirou a arca de Deus do templo que Salomão tinha construído e colocou Ácera. E tem gente que fala que Lilith não existe, então a pessoa não sabe da Bíblia, porque Lilith e Ácera são as mesmas estátuas, são as mesmas pessoas biblicamente falando, não é verdade? Rainha dos céus, Jeremias capítulo 44, Apocalipse capítulo 17, tudo que tem Ácera, Ísis é rainha dos céus, é Lilith, só muda o nome. E aí esse cara vai, tira o trono de Deus de Israel e coloca Ácera, ou seja, coloca Lilith, coloca Moloque. Vocês estão aqui comigo, irmãos? O lugar que era de adoração, o cara faz isso. E o cara governou quase 50 anos sobre Judá. E fala que foi o rei mais tirano que Judá teve. Falam também que esse rei matou o profeta Isaías no caldeirão ou cortou Isaías pela metade. É esse rei. Tem algumas teorias, né, sobre a morte do profeta Isaías. Foi esse rei. Mas esse rei, lá em Isaías capítulo 6, diz assim: na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Esse rei, dentro do seu governo teve esse profeta chamado Isaías. Vocês estão comigo? Mas matou o profeta. Tirou os altares do Senhor. Se fosse na nossa geração, o que a gente ia falar? Mata. Tragédia para ele é pouca. Ele tem acabado com a presença de Deus nas igrejas. Ele tem tirado a centralidade de Deus. Então ele tem que morrer. E aí o que acontece? Deus manda um exército para Judá. E esse exército leva esse rei preso, algemado, e sobre uma argola no nariz, sobre corrente nas mãos e nos pés. E ele fica preso. E aí dentro da prisão esse rei vai se ajoelhar e vai dizer assim: Senhor, contra ti eu pequei. Perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades. Restaura a minha vida na tua presença. Sabe o que Deus vai fazer? Vai devolver o reino para ele. Estão comigo, irmãos? Eu acho que vocês não entenderam. Esse é o Deus que você e eu servimos quando entramos nas portas dessa igreja. É um Deus que só sabe perdoar e amar. Não que Deus vai ser conivente com o seu pecado, porque esse rei, ele teve que pagar pelos pecados dele. A consequência veio, ele foi preso, ele sofreu violência,
Ele sofreu perda do reino, ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer na consequência do pecado. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou de amar esse rei. Eu pergunto para vocês, será que a gente sabe amar ou a gente sabe odiar? Vamos abrir comigo Mateus capítulo 5. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 44. Vamos a partir do versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E a perfeição não é ser perfeccionista. A perfeição é amar aqueles que estão te injuriando, amar aqueles que estão te difamando, amar aqueles que te traíram, amar aqueles que te abandonaram, amar aqueles que te roubaram. E Jesus está falando o seguinte: você quer ser acima da média na sociedade? Ame aqueles que estão te perseguindo, ame aqueles que são diferentes de você, que pensam diferente de você, para que vocês sejam perfeitos. Jesus está falando, para você ser perfeito, você tem que fazer uma escola de teologia. Para você ser perfeito, você tem que viajar 15 países. Para você ser perfeito, você tem que ter 12 discípulos. Não, Jesus está dizendo, para você ser perfeito, você não precisa de dons espirituais, você precisa de amor. Para você ser perfeito, você só precisa amar. 1 Pedro diz que o amor cobre multidões de pecado. O que a igreja tem feito ultimamente, irmãos? Exposto pecados. A gente só sabe expor, a gente se escandaliza. E o Senhor falou algo para mim. Eu estou trabalhando em 2 casos pesados de pastores famosos que caíram. E o Senhor falou uma coisa para mim: você sabe por que vocês se escandalizam quando a pessoa peca? Eu falei: não, porque vocês vivem uma grande mentira. Porque a verdade é o que eles são isso, adúlteros, eles são malfeitores, eles são abusadores, eles são prostitutos, eles são roubadores. Essa é a realidade deles. Mas vocês vivem num mundo tão mentiroso que quando a verdade vem à tona para vocês é um escândalo. Eu fiquei: meu Deus, me senti a pior pessoa, porque eu queria julgar, estava pronto, eu fiz um grupo, falei: vamos acabar com esses pastores. Aí o Senhor vai e fala assim para mim: você não entendeu nada do que é o meu reino. Vocês estão comigo, irmãos? O amor cobre multidões de pecado, não expõe pecado. E não é você ser conivente e ter empatia pelo pecado, mas é você amar a alma do pecador. A gente quer que muitas pessoas morram, né? Que faz o mal, que não tem a mesma política que a gente. Agora, ano de eleição e de Copa vai ser uma baixaria. Que não tem a mesma visão, que não tem o mesmo propósito. A gente quer, mas Deus em Ezequiel diz o seguinte, lá em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio, o meu prazer é que ele se arrependa. Então aquela pessoa que você mais odeia, o prazer de Deus não é se vingar por você, mas o prazer de Deus é que ela se arrependa e tenha salvação. Eu posso dizer, irmãos, você será um verdadeiro missionário, filho de Deus, se você amar essa pessoa que te tocou, que te abusou, que te traiu, que te difamou. Estão aqui comigo, irmãos? É muito difícil eu ter que falar isso aqui, porque eu já passei muitas coisas, não parece, né? Mas dentro do ministério, que eu falo: meu Deus, por que eu trabalho ainda com isso? E o Senhor falou assim para mim: até que você aprenda a amar. Porque Deus não quer que você seja perfeito em outras coisas. Deus quer que você seja perfeito em amor. Porque aquele que ama sabe perdoar. Aquele que ama sabe dar. Você quer ver se uma pessoa ela tem um caráter, a natureza de Deus, se ela é generosa.
Você quer ver se a pessoa tem um caráter e a natureza de Deus? É que quando alguém vai falar mal de outra pessoa para ela, fala: cara, eu não quero nem ouvir o que você está falando, porque isso não vai fazer bem para mim, nem bem para a pessoa. Um dos maiores pecados que a igreja tem enfrentado ultimamente se chama injúria. E aí eu estava lendo sobre a injúria, e aí o Senhor falou assim para mim: você precisa se arrepender. Eu falei: me arrepender do que, Senhor? Porque você comete muitas injúrias. Eu falei: como assim? Você é escarnecedor. Eu falei: misericórdia, eu sou mesmo, sou terrível. Não posso ver uma oportunidade de dar risada, que eu já estou dentro, a pessoa cai na minha frente, eu dou risada. Se a pessoa tem dente quebrado, eu dou risada. Se a pessoa tem bafo, eu dou risada. Eu sou terrível. Já quero deixar isso claro. Se a pessoa está mal vestida, eu vou dar risada. Eu sou terrível, quero deixar isso bem claro. Se as pessoas me julgam, por que eu não posso julgar também? Falo mesmo. Né? Aí o Senhor falou para mim: você precisa se arrepender deste lugar. Porque injúria é escarnecer. E eu não me assento na roda dos escarnecedores, o Senhor disse. E aí a gente fala assim: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. E seu grupo do WhatsApp está metendo pau na liderança da igreja. Ai, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Aí a sua língua quilométrica está lá do outro lado, falando mal do povo da igreja. Ai, Senhor, eu quero estar onde eu te amo, Senhor. Tu és a minha paixão, a minha oração suba ao teu altar. E Deus falou: epa, bafo aqui não. Estão comigo, irmãos? Aqui eu não quero ser o bafo, não. De maledicência, de fofoca, de crítica. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Que é, amiguinhos? Tá certo? Estou aprovado pregando? Não? Tá tudo bem? Tá certo? Tá me olhando? Tá tudo bem? Eu fico constrangido quando criança me olha, gente. Sabe aqueles memes que criança fica olhando você na igreja? Você acha que está em pecado? Deus, meu Deus, estou em pecado. Criança, para de me olhar, né? Estou tudo certo. Já confessei meus pecados, tá tudo certo para poder pregar aqui, tá? Né? Que é inocência, né? Vai que, né? Eu caio aqui em cima. É o que? É a unção da criança que me derruba, né? É do Espírito? Espero que seja. Até me perdi. Não. Então, aí a gente precisa voltar a esse lugar de arrependimento, irmãos. Porque às vezes a gente está achando que a nossa vida espiritual está bombando. Meu Deus, olha como eu profetizo. Meu Deus, olha como eu te adoro. Meu Deus, olha como eu movo o seu reino. E a gente está realmente abafando. Só que isso não passa de trapos de imundícia diante do Senhor, se não tiver amor. Se você ergue as suas mãos: Senhor, eu te amo e te adoro, mas você não ama o seu irmão, ao qual você vê, Deus não está recebendo a sua oração, nem a sua adoração. Quem subirá ao monte do Senhor, irmãos? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Como que eu posso ter um coração puro? Como que eu sei que eu tenho um coração puro? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Você sabe se a pessoa é pura de coração por tantos diálogos que você tem com ela. Aí você vai parar e pensar: eu acho que Deus não está ouvindo a oração dessa pessoa aqui. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Aí tem algumas partes da Bíblia que a gente rasga, não é verdade? Mas quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esses subirão ao monte do Senhor. Aqueles que não entregam a sua alma à vaidade, a inveja, a amargura, a ofensa. Estão comigo, irmãos? Olha só o que Jesus fez, o povo matando ele. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Uma vez eu ministrei um rapaz, e eu vou contar essa história porque ele permite eu contar, senão eu não contaria. Não é injúria não, tá? Ele deixa eu contar. Ele falou assim para mim, ele foi abusado sexualmente, e aí ele se tornou homossexual a partir do abuso. E aí eu falei assim, aí eu conversando com ele, e eu falei: você perdoa as pessoas que te abusaram? Aí ele falou assim: se Jesus orou: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, por que eu não vou perdoar aqueles que me abusaram? Porque eu tenho certeza que também foram abusados, eles não sabiam o que estavam fazendo. Aí eu falei pro irmão: quem tem que te ministrar sou eu. Você que está na condição de ser ministrado. Não é você que tem que me ministrar. Eu que tenho que te ministrar. E aí serve pra gente. A pessoa falou mal de mim: Pai, perdoa porque não sabe o que está fazendo.
Ah, a pessoa perdoa porque não sabe o que está fazendo. Essa oração vai revelando o caráter de Deus dentro de você, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sabe o motivo que aquela pessoa falou de você, mas Deus também sabe o motivo que não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus e que Deus nos justifica. Aquele que está morto não consegue se justificar porque está morto. Sabe o que a gente precisa fazer? Morrer. Porque o morto não sente, o morto não fala, o morto não vê, o morto não ouve. Por isso que a gente tem que morrer para as coisas dessa terra e nascer para as coisas dos céus. Porque a partir do momento que eu vou morrer para as coisas dessa terra, tudo que é carnal vai morrendo também. E aí eu vou nascendo para aquilo que é espiritual. Vocês estão comigo? E Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a partir deste lugar de verdade, da natureza do amor do Senhor, eu vou crescendo nele, eu vou aprendendo com ele, eu vou me enchendo dele. Estão aqui comigo, irmãos? Agora, olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A nossa o que, irmãos? Comunhão. Existe uma sala de comunhão nos céus que estão te aguardando. Estão aqui comigo? Enquanto as pessoas aqui da terra podem te rejeitar, existe uma sala, um banquete, uma sala de banquete lá nos céus te esperando. Aonde a sua comunhão é com o Pai e com o Filho. Aonde a sua comunhão é com aquele que quer ungir a sua cabeça com óleo. Aonde a sua comunhão é aquele que quer colocar os seus inimigos, acusadores, que falam de você, que te caluniam, colocar na sua frente. E Deus mostrar, olha só, eu estou colocando ele na frente de vocês. Estou ungindo a cabeça dele, estou fazendo o cálice dele transbordar, porque a minha comunhão é com ele. Estão aqui comigo, irmãos? A nossa comunhão espiritual é com o Pai e com o Filho. Aquilo que você faz em público é o resultado da sua vida em secreto. E aí Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Feche o quê? A porta do seu quarto e vai ter com seu Pai, aquele que estiver em secreto, que vai te recompensar em público. Ou seja, a sua vida pública. Por que eu não sou honrado no público? Deixa eu perguntar, como está o seu secreto? Eu não tenho Deus como Deus te honrar no público se você não tem uma vida com Ele no secreto. Estão aqui comigo? Se você não tem comunhão com o Pai e com o Filho no secreto. Se você não escuta aquilo que Deus quer falar com você no secreto. Lá em Apocalipse capítulo 4, eu quero ler com vocês também Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta no céu aberta, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como também de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro como de cristal, e no centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes, cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. Ele começa a descrever aqui as criaturas. Aí eu quero ler com vocês o versículo 8. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite diziam sem cessar:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Estão aqui comigo, irmãos? Agora eu quero que você use a sua imaginação comigo, amém? A sua imaginação profética. Imagine esse trono descrito aqui em Apocalipse. Agora pensa que a pessoa sentada nesse trono é uma pessoa que é amor. Estão aqui comigo? Imagina que a pessoa sentada nesse trono, seu coração é manso e humilde. Imagine que a pessoa sentada nesse trono, lá em Mateus 27, diz que ele teve sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Agora imagina esse rei assentado sobre esse trono, foi o carpinteiro. Estão aqui comigo? Entrou na cidade com jumento, nasceu numa manjedoura. Agora imagina comigo esse rei assentado nesse trono. Ele diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, porque não me conhecem. Esse rei, desse reino, só quer uma coisa com você: relacionamento de conhecimento profundo. Quando você passar a conhecer o rei desse reino, irmãos, você vai ver que tudo que você tem nessa terra não passa de palha. O caminho é estreito, a porta é estreita, não dá para passar tudo que você carrega com você nesse caminho de amor. A única pessoa que cabe nesse caminho é você e a sua cruz, se negando, se renunciando, se arrependendo, até que esse rei da cruz seja formado dentro de mim e de você. Você quer ter as suas orações diante dos céus, você precisa refletir aquele que é amor. Deus precisa olhar para você e falar: eu vou te responder, porque eu estou me vendo em você. Estão comigo? Eu vejo que você ama os seus inimigos. Eu vejo que você perdoou os seus inimigos. Eu vejo que você amou o que eles estavam te perseguindo. Então eu posso ouvir as suas orações, porque eu estou me familiarizando com o seu coração. Seu coração quebrantado, espírito contrito, Deus não vai desprezar. O Senhor está perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Deus não despreza aqueles que têm um coração contrito, irmãos. Antes de ser um grande governador, José teve que ser um prisioneiro. Antes de Moisés ser um libertador, ele matou. Antes de Jesus usar novamente uma coroa de ouro, ele teve que usar uma coroa de espinho. A oração é o caminho da dor. Vocês estão aqui comigo? E só aquele que passa por dor e é perdoado vai poder amar muito. Porque a palavra de Deus diz: aquele que é muito perdoado, muito ama. Então, dentro da prisão, não é que Deus estava excluindo José. Não, Deus estava ensinando José a ser gente. Porque o ser humano esqueceu de ser gente. E a gente só é gente quando a gente ama. A gente só consegue ser gente quando a gente ama. Aí as loucuras dos céus. Deus chama Abraão e Deus promete uma grande descendência a Abraão. Mas ele e Sara eram estéril. O que Deus estava fazendo com esse casal? Ensinando esse casal um segredo dos céus. Vocês precisam refletir alguém dos céus. Para que eu possa cumprir as minhas bênçãos e as minhas promessas em você, eu preciso ver que você quer ser um agente dos céus. E o agente dos céus é aquele que ama, irmãos. José sonhou que governaria, mas primeiro teve que ser escravo e prisioneiro. É isso que acontece com as pessoas que querem dons, mas sem amor. Se torna um governador prisioneiro.
Porque você vira escravo dos teus dons. Você vira dependente dos seus dons. Você quer ser aprovado a partir daquilo que você faz, não a partir daquilo que você é. Estão comigo? E o reino dos céus, você é aprovado por aquilo que Cristo fez em você. E a partir disso que Ele fez em mim, eu posso amar e adorá-lo. Mas tudo isso, irmãos, precisa de um lugar de amor. Deus ama cada um de vocês. A Neuza falava uma frase muito bonita. Deus é apaixonado por cada um de vocês. Deus ama cada um de vocês. Deus entende a sua dor. Jesus é tão amor que Ele entende a sua dor. Ele chora o seu choro. Ele vai sorrir a sua sorrisa não. A sua alegria. Ele vai estar com você nos lugares de dor. Ele vai te suportar quando ninguém quer te suportar. Ele vai te amar quando você se sentir rejeitado. É isso que Ele vai fazer. Uma vez perguntaram assim para mim: Baeta, como que você consegue ser ministro solteiro? Você não é tentado? Eu falei: eu sou tentado. Aí me perguntaram: o que você faz? Eu falo: todos os dias, quando eu estou sendo tentado, eu lembro de alguém que me amou primeiro. O amor te livra do pecado, irmãos. Que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor te livra do pecado. As pessoas pecam porque elas amam mais a si mesma do que o Senhor. As pessoas só pecam porque ainda não entenderam a profundidade do amor de Deus por suas vidas. Eu só falo mal do meu próximo quando eu não entendo quem eu sou no Senhor. Eu só vou querer roubar o meu próximo ou explorar o meu próximo quando eu não entendo que eu já tenho tudo nele e não preciso de mais nada. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Quando a gente começa a entender quem o Senhor é, irmãos, que Ele é amor, a nossa vida vai sendo transformada. Os 2 maiores mandamentos é amar. Amar a Deus e amar o próximo. Ah, mas e eu? Você está no meio esquecido. Porque quando você começa, e agora está uma onda de nada contra, tá? Que eu quero deixar bem claro, tá bom? O tio já vai deixar bem claro. Nada contra. De skincare, é skincare que fala? Skincare, como é que é o nome? Skincare. De cuide-se. Não, você primeiro. Quem aqui já ouviu está vendo essas patifarias? Você primeiro, é óbvio, tem que cuidar do seu corpo, tem que se alimentar, tem que fazer esporte, tem que fazer todas essas bagaceiras. Mas quando você vive só para você e para isso, o seu dinheiro é para isso, você vive só para isso, você já está pecando há muito tempo. Por quê? Você deixou de amar a Deus e amar o seu próximo. O mundo está tão doido, irmãos. O mundo está tão doido que ultimamente a última coisa que as pessoas querem fazer é entrar numa igreja. Estão aqui comigo? A última coisa que as pessoas querem é crente. Ih, sai fora. Ih, você é louco, habitolado. Ih, já vai me chamar para ir para o pequeno grupo dele. Você nem quer ir para o pequeno grupo, esse negócio de louco aí. Não, eu vou para o centro ali, que no centro só toma um passe, recebo um negócio, vou embora, está tudo certo. Ninguém me enche o saco. Que crente só enche. É isso que a gente escuta. Sabe por quê, irmãos? Porque a casa que tem que ser a casa de amor virou uma casa de condenação. Virou uma casa só de disciplina. Deus ama, Deus disciplina, mas Deus não mata. Então quando a pessoa chega para você e fala: preciso confessar o meu pecado. E lá vem o pecador, lá vem aquela que se relacionou com 4. E a mulher samaritana se relacionou com 4 e ainda tinha um 5º que nem a marido dela era. E sabe que Jesus teve com essa mulher? Uma escutativa. Ele não julgou, ele não condenou, mas ele ouviu essa mulher e ainda trouxe a maior revelação do evangelho, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Foi uma mulher que aos nossos olhos seria uma prostituta. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Aos nossos olhos era a mulher que deveria ser apedrejada. Eu ministrei, deixa eu ver, acho que tem uns anos atrás, um pastor e uma pastora, que os dois adulteraram.
E aí a pastora virou e falou assim: há perdão para mim? Eu falei: minha amada, se Deus perdoou Manassés, quem é você? Vocês estão aqui comigo, irmãos? A questão é, eu não acredito que você possa voltar ao seu ministério agora, mas que agora você é perdoada, você é. A igreja precisa voltar a estender o perdão. A igreja precisa voltar a estender o amor. Porque quando a gente ora, vocês estão aqui comigo, irmãos? Quando a gente ora, o reino que recebe a nossa oração, o rei que escuta a nossa oração, amor. Aí você odeia o seu próximo. Aí eu estou lendo o livro de Martin Luther King, que eu estou adorando esse livro, é amor. E ele fala uma coisa que eu concordo: você tem que amar. E minha irmã sempre fala isso: você tem que amar, mas gostar você não é obrigado. E o Martin Luther King fala a mesma coisa: eu posso amar a Luísa, mas gostar da fofa é diferente. Eu tenho uma lei que é amar. Amar o Vitor é difícil, gostar é impossível, mas eu tenho que me esforçar para amar. Vocês estão comigo? Porque eu tenho que amar os meus inimigos. Nós precisamos voltar a essa pedagogia da igreja, irmãos, que é amor. É uma pedagogia fácil, é uma pedagogia simples e é uma teologia poderosa, o amor de Deus. É o amor, irmãos. Você vai trazer um copo de água, traga com amor. Você vai entregar a sua oferta, entregue com amor. Você vai ter um diálogo com alguém, tenha um lugar de amor. Você vai aconselhar alguém, seja no lugar de amor. A gente precisa amar novamente, irmãos. Porque deixa eu falar para vocês, estou escrevendo um livro, terminando, sobre pornografia. E eu escrevi esse primeiro, que foi em 2017. E aí foi muito bom e tal, mas acabou e eu não quis fazer de novo. Uma preguiça de escrever. Aí eu comecei a estudar mais e ministrar muitas pessoas que infelizmente estão inseridas nesse contexto. E aí eu estava estudando e tal, e eu falando para Deus, eu falei assim: eu vou dar a chave do livro, mas vocês vão ser obrigados a comprar, porque eu estou dando a chave agora para vocês. Eu estava escrevendo o livro, aí eu falei: Deus, qual é a chave para as pessoas pararem de pecar nisso? Aí o Senhor falou assim para mim: amor. Aí eu fui ler sobre 1 Coríntios capítulo 13. Fui dar uma olhadinha. Paulo escreveu no contexto onde Afrodite, que era a deusa do amor, era super conhecida, estava no auge. E ela era a deusa do amor. O amor para Afrodite era sexo. Estão aqui comigo? Era pornográfico, era erótico. Tanto que tem o deus Eros, que é da Grécia também. E aí Afrodite ensinava que o amor deveria ser egoísta, ou seja, é o seu prazer e não o prazer do próximo. Estão comigo? Ela começava a ensinar essas coisas. E Paulo vai falar que o amor não é egoísta. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Irmãos, sem criticar pessoas que divorciaram, tá bom? Tem casos que precisam divorciar mesmo. Me entendam, tá? Mas o que a gente mais vê hoje em sala de administração é: você foi casado quantas vezes? 4. Ih, tá igual a mulher samaritana já. Vocês estão comigo? Aí você pergunta para a pessoa: mas por que você foi casado 4 vezes? Nossa, porque o primeiro não batia. Não deu meet. E o segundo? Um segundo não ia para a igreja. E o terceiro? Terceiro meus pais não gostaram. E o quarto? Achei meio xoxinho na cama. É desse jeito que a gente escuta. Aí, e você quer o quinto? Estou esperando no Senhor, né, irmão? Vocês estão comigo, irmãos? É o amor de Afrodite. Você descarta a pessoa. A pessoa pecou contra você, descarta, joga fora. É um Judas na sua vida. Por que você quer mais um traidor? É assim que a gente aprende? Mas na mesa do Senhor, irmãos, tem traição também. É ainda o pior. Quando Jesus falou que Judas iria traí-lo, o que Jesus fez? Levantou e lavou os pés do homem. Eu fiquei indignado com Jesus. Falei: Jesus, o Senhor me quebra. Porque como que o Senhor lava o pé daquele que ia te trair? Agora eu tenho que amar todo mundo que me trai, porque o Senhor lavou o pé. A palavra fala: Satanás entrou no coração de Judas.
Aí Jesus fala, esse me trairá. Aí no versículo abaixo, e Jesus levantou, pegou a toalha, a bacia e lavou os pés. Eu falei, Jesus, o Senhor quebra tudo. Como que a gente vai poder discutir com o Senhor que o Senhor lavou os pés daquele que iria usar os pés para te trair? Estão comigo, irmãos? Porque a matemática de Jesus não era sobre Judas, mas era sobre o governo que ele veio estabelecer. E o governo dele é amor. A Afrodite não sabe amar, então você tem que pagar. Quantas pessoas, homens, a gente ministra, que pagam garotas de programa? E eu uma vez perguntei para ele, falei, meu irmão, sem mentira, gente, o Lucas é prova, o irmão pagou mais de 230 mil reais com garotas de programa. Estou mentindo? E eu falei, irmão, por que você pagou isso? Você não precisa. Você precisa dar na igreja. Olha aqui minha vida, eis-me aqui para a missão do Senhor. Não é? É ele. Não, sabe por quê? Porque eu não conseguia chegar na pessoa. Eu não conseguia ter diálogo, então eu pago. Isso é Afrodite. Você precisa pagar para ser aprovado e aceito. Alguém falar que você é bom, alguém falar que você é isso, alguém falar que você é aquilo. Só que comigo, irmãos, qual que foi a falta desse homem? Amor. O amor faz você pagar por coisas achando que você merece. Afrodite. Aí chega Paulo, vamos ler para encerrar, 1 Coríntios capítulo 13, e vamos orar em cima disso. Aí chega Paulo e vai falar o seguinte para essa igreja. Olha só. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, de nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha isso, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os próprios interesses, o amor não se ira, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo e o que é em parte será para trás. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Versículo 13. Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Afrodite ensinava que as pessoas tinham que ser egoístas, que elas tinham que celebrar a injustiça, o sofrimento. A pessoa te traiu, tem que sofrer. A pessoa te negou, ela tem que sofrer. Aí Paulo está falando que o amor tudo suporta. Só que comigo, irmãos. Então a pessoa, quando ela cai em pecado, é porque ainda ela não virou depósito do amor de Deus. Ela está vazia de si mesma e de Deus. Mas nessa noite o Senhor diz para mim claramente: eu quero encher cada um dos meus filhos com o meu amor. E aí, como Jesus, em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de toda a sua glória. Que nessa noite nós possamos de fato, irmãos, nos esvaziar de tudo, sabe? Do nosso eu, dos nossos achismos, até da nossa fé, porque a palavra fala, se você tiver fé, mas não tiver amor, talvez sua fé seja vazia. Ah, eu orei, a pessoa voltou a enxergar, orei, a pessoa voltou a ouvir, e Jesus vai falar, legal, beleza, mas você vai para o inferno, por quê? Você não foi perfeito em amor. Você não conheceu o amor. Você não deixou o amor entrar dentro de você. E o amor, irmãos, tem alguns servos, e o maior servo do amor é a humildade. Entendam isso. O maior servo do amor é a humildade. A igreja precisa voltar a caminhar de joelhos. A igreja precisa voltar a entender que o seu dono, o seu cabeça colocou uma coroa de espinho. Que o seu dono, o seu cabeça andou no jumento.
que o seu dono, o seu cabeça nasceu numa manjedoura aqui comigo, irmãos. A igreja precisa voltar a entender que Jesus não nasceu no São Luís, que é um hospital maravilhoso. Meu amigo pagou mais de 80 mil reais no nascimento do filho. Eu fiquei indignado, mas cada um com seu dinheiro, né? Se estiver gravando, ele sabe que eu estou falando dele, mas eu te amo mesmo assim. E o nosso rei, nada contra, se você tem dinheiro, pague mesmo. Ontem eu estava vendo que uma mulher que faz parto, a filha nasceu dentro do carro, ela envolveu a filha num pano de prato. Eu falei, irmão, se a mulher é rica, fez isso, imagine eu, né, que sou pobre, que não tiver, vai nascer em qualquer parte de dinheiro mesmo. Agora, por quê? O meu rei nasceu numa manjedoura. O governo do meu rei é amor e humildade. O meu rei é um rei cicatrizado nos céus. O meu rei tem cicatriz aonde hoje ele é coroado, que é a cabeça dele. O meu rei hoje, quando ele vai estender a mão sobre a minha cabeça e ungir, tem algo que está perfurado na mão dele. Sabe o que tudo isso significa? Amor, porque foi por amor que ele se entregou. Foi por amor que ele se doou. Quando ele olha para os pés dele, que está caminhando ao meu encontro, os pés estão furados, porque ele me amou primeiro. Antes dele amar os pés dele, a cabeça dele e as mãos dele, ele me amou a tal ponto de ser perfurado por mim, irmãos, e por você também. Se isso não me dá ânimo de vencer o pecado, de saber que alguém foi perfurado por mim, no lugar que deveria ser meu lugar, eu não sei o que vai fazer você vencer o pecado. Um jejum não vai fazer, nada vai fazer, porque é o amor que cobre multidões de pecado. Não existe nenhum outro caminho para você ser curado na sua área de dor, porque eu sei que todo mundo aqui, inclusive eu, temos uma área de dor, mas o meu rei é chamado de homens de dores. O meu rei é chamado de homem de dores. O meu rei é chamado de rei intercessor. Ele não olha para nós como súditos, ele olha para nós com um olhar de misericórdia e falando, ele precisa de intercessão, Pai. Eu tenho um rei e você tem um rei que é intercessor, que é advogado, que é carpinteiro. Quando todos os reinos e reis do mundo, quando a ONU, a Unesco estão se reunindo para falar da guerra, quando o Trump está se reunindo para falar da guerra, querendo ou não, todos esses reinos e reis têm que se curvar diante do rei que usa um cajado para governar as nações, diante do rei que é carpinteiro. Imagina a loucura do Trump, imaginar com aquele orgulho todo dele, com aquela altivez toda dele, que um dia ele vai ter que se curvar diante de um rei carpinteiro, irmãos. Esse é o nosso rei. O rei que não entrou num tapete de vermelho, o rei que não usou as riquezas das nações, mas o rei que se esvaziou de toda a sua glória, se tornou servo. Posso dizer, nós temos um rei que é rei servo. A loucura do reino de Deus é que quando você entra nele, você é convidado para sentar e ser servido. Inclusive ele vai lavar os seus pés. Agora a loucura para o mundo é que todo rei está acostumado a ser servido e não servir. Os impérios da nossa geração, eu profetizo nessa noite que todos os impérios levantados em nome de Deus, sem Deus, vai cair em nome de Jesus. Porque Babilônia é aquilo que é construído em nome de Deus, sem Deus. Todas as Babilônias da nossa vida que construímos sem Ele, em nome dEle, que caiam por terra hoje em nome de Jesus. Que o nosso rei possa se alegrar e sentir o cheiro da humildade, sentir o cheiro da madeira. Jesus se identifica com madeira, Ele é carpinteiro. Jesus se identifica com o pecador, porque Ele veio salvar os pecadores. Jesus se identifica com aquele que chora, porque Ele chorou. Jesus não se identifica com aquele riquinho, com aquela patricinha, com aquele mimadinho, com aquele que está acostumado a estar só em lugares bonitos, em nome dEle, e também
fazendo as coisas para Ele. Não, se Jesus estivesse hoje aqui, com certeza Ele estaria limpando o banheiro, com certeza Ele estaria preparando todo esse espaço para que hoje você pudesse ser batizado no amor do Pai. Jesus prepara tudo para que você possa ter o amor do Pai dentro de você. Jesus não se importou de ser chão e fundamento. E quando a gente fala de fundamento, Jesus é o meu fundamento. Fundamento é chão, é concreto. Jesus não se importa de ser pedra, concreto, rocha, para você subir em cima dele e ele crescer. Sabe por quê? Porque quando você diminui e ele cresce, ele se alegra em te exaltar. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. O prazer do Senhor, irmãos, é exaltar os humildes da terra. Todos os orgulhosos. Hoje eu estava orando, um momento de oração aqui, e aí o Espírito Santo falou para mim claramente no meu coração: ore por fulano, Beltrano e tal. Eu falei: Senhor, por quê? Porque eles vão cair. E eu falei: Senhor, por que eles vão cair? Aí o Senhor falou assim para mim: porque o fedor do orgulho deles tem me impedido de me aproximar. Irmãos, precisamos acordar. Tem muitas pessoas que a gente escuta no Spotify, em pregação de YouTube, em pregação de Reels e Instagram, que eu posso dizer com propriedade, essas pessoas estão podres dentro de si, sepulcros caiados. Elas preparam algo belo para você e eu nos encantarmos. Nossa, como prega bem sobre esse tema. Nossa, eu queria estar naquela conferência. Nossa, aí carrega multidões de pessoas. Cuidado, irmãos, porque todo mundo na história que carregou multidões foi para o matadouro. Estão comigo? E Jesus diz: aonde estão 2 ou 3, eu estou presente. Olha a matemática do reino dos céus. Jesus não quer multidões. Jesus quer 2 ou 3 que tenham corações quebrantados e puros, para que Ele possa fazer história novamente na terra. Avivamento é a resposta de Deus a um coração quebrantado. Que nós possamos sair daqui hoje avivados com o amor do Senhor. Que você possa chegar na sua casa e meditar: Senhor, o que eu estou fazendo com o bem mais precioso que o Senhor me deu, que é o seu amor? Senhor, o que eu estou fazendo com o bem mais precioso que o Senhor me deu, que foi uma família? Você não foi só salvo, hoje você faz parte de uma família espiritual de Deus. Você não foi apenas liberto, Jesus não tirou apenas das trevas, Ele te deu uma família. Você tem noção que é isso, irmãos? Ah, mas o meu pai e a minha mãe me abandonaram. Saia desse cenário. Você hoje tem uma família espiritual. A sua comunhão é com o Pai e com o Filho. Há uma comunhão espiritual para você, é uma família espiritual para você. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho. A nossa comunhão não é mais com o pecado, não é mais com o orgulho, não é mais com placas de ministérios. A nossa comunhão não é mais com diplomas, a nossa comunhão não é mais com unção. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. O Pai e o Filho são 2 reis humildes que governam em humildade e poder. Todos os orgulhosos da terra vão cair, irmãos. Que possamos sair do lugar de altivez, que possamos sair do lugar de orgulho, porque o nosso rei, escute o que eu estou dizendo, ele quando morreu, antes dele morrer, Jesus disse: eu voltarei aos céus com os meus anjos em glória. Esse rei que foi morto e ressurgiu, diz que está voltando. E quando ele voltar, haverá algo dentro de você que ele vai poder dizer: vinde bendito do meu Pai. Ou tem algo dentro de você que ele vai falar: afaste de mim porque eu não te conheço. Que possamos ser batizados nessa noite no amor de Deus. Queria te encorajar e vamos orar agora. Nós oramos, Espírito de Deus, por um governo de amor. A sua palavra em Romanos capítulo 5 diz que o Senhor derrama o seu amor em nossos corações pelo seu Espírito.
possamos tirar os ídolos do nosso coração nessa noite. Como orou o apóstolo João para os filhinhos: filhinhos, eu rogo-vos que vos guardeis dos ídolos, que possamos tirar os ídolos do nosso coração nessa noite, Pai. Se o teu ídolo é, sei lá, é dinheiro, é ministério, é trabalho, é filho, é filha, é carro, é casamento, se há uma idolatria no seu coração hoje, coloque no altar de sacrifício do Senhor. E nós oramos por um governo de amor, Jesus, aonde toda idolatria é quebrada, aonde toda idolatria é desfeita, que o Senhor possa receber o nosso amor e que o Senhor venha derramar em nós o teu amor. Vamos lá, nós oramos, ore no seu lugar, ore no seu lugar, ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com a pessoa do amor. Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com aquele que não foi só a encarnação da presença, mas que encarnou todo o amor dos céus. Eu quero ter a experiência como aquela mulher que foi pega em adultério e pôde olhar nos teus olhos e ser amada. Senhor, eu quero ter a experiência da mulher samaritana que se assentou no poço e pôde ser amada. Senhor, eu quero ter a experiência de Pedro, que te negou e que te traiu, e que o Senhor voltou para amá-lo. Senhor, eu preciso ter uma experiência nessa noite com a pessoa do seu amor. Não mais experiência com o espírito da rejeição. Em nome de Jesus, toda a cadeia de rejeição, toda a cadeia e mentalidade de orfandade seja quebrada agora, em nome de Jesus, em nome da comunhão do Pai e do Filho. Nós oramos pela manifestação exata do amor de Deus. Cristo é a expressão exata do ser do Pai. Ele é a expressão exata do nosso Deus. E o nosso Deus é amor.